Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Professor Felipe Valois. Professor Felipe Valois, convidado do Moura Educacional. Que a gente chamava assim. Então, que a gente chamava assim. Então, isso fazia com que a gente não tinha tanta a valorização da arte, como a arte pode trazer grandes benefícios na vida daquela criança e até na nossa vida adulta, por que não, né? Porque somos eternos crianças e precisamos trabalhar essa parte artística, tá? Voltamos, estamos com alguns probleminhas de conexão, mas aí a gente vai trocando as figurinhas por aqui, tá? Vai voltando a conexão logo mais. Então, voltando aqui para a questão da educação infantil. Então, a educação infantil você tem que colocar todas as atividades voltadas à área artística, lembrando que uma das dicas que eu quero colocar aqui para vocês têm que fazer toda uma análise, né, do contexto, daquilo que você vai expor,
como uma educação artística. É importante também analisar a idade da criança, se a criança ela vai ter realmente como se desenvolver dentro daquele plano de aula. É por isso que é importante, tá, pessoal? Que a maioria aqui são estudantes de pedagogia, é um momento do estágio supervisionado, que agora tem muitos alunos que já estão nessa época do estágio. E algumas instituições de nível superior, por conta da pandemia, desenvolveram outras modalidades de se fazer o estágio. Desse aspecto do estágio, você observe quais as atividades, qual o plano de aula ideal para se desenvolver juntamente com essas crianças. Eu falo estudantes de pedagogia, quem está aqui online, mas eu tenho certeza do que eu vou falar, que tem muitas que estão aqui online, que já são da educação, já vivem a educação. Estou falando numa parte mais de conhecimento, mas eu tenho aí várias alunas fantásticas que já têm magistérios, outras que estão já em processo de finalização de graduação e já há muitos anos já trabalham nessa área da educação. Então é bem importante ficar ciente, tá, pessoal, que houve algumas mudanças nessa área de arte no contexto escolar, mas mudanças positivas. Eu gostei bastante. Quando eu estudei a apostila, quando eu peguei alguns materiais para estar trazendo para essa live de hoje, eu percebi que Barbosa enfatiza bastante o processo de desenvolvimento não só da criança, mas de toda uma sociedade educacional. Então aí é importante se trabalhar. Vou dar um exemplo, como eu falei na live passada, nós ainda estamos na semana, finalizando o ciclo da Semana do Meio Ambiente. Aí me vem a pergunta, o que eu posso trabalhar no meu plano de aula, no meu semanário, no meu planejamento de rotinas de aulas e atividades, o que eu posso desenvolver para trazer melhor benefício às minhas crianças, a todos aqueles que estão sobre a minha responsabilidade educacional. Então você já pode inserir a parte do meio ambiente. Lógico que isso sendo um trabalho voltado à idade da criança. Se de repente você tem crianças que tem que trabalhar todo o processo, mas tem que se fazer um trabalho de inclusão em todos os aspectos, tá certo? É bem importante deixar isso bem claro. E ele diz também aqui o seguinte, tá? Que eu separei alguns tópicos importantes, porque é uma área realmente que a gente precisa enfatizar e ter evidências para passar esse conteúdo. Então ele diz assim: não é possível, certo, uma educação intelectual formal ou informal sem arte. A gente muito fala hoje de modalidades de tecnologias na educação, de educação invertida, né? Aquela educação que a pessoa, o pai, a mãe ou o jovem pode estudar até no ônibus, ele pode estudar em casa, tem o EAD, a educação à distância, e tudo se tem que falar de tecnologia, mas hoje a gente não pode perder essa essência física de se trabalhar pintura, de se trabalhar... Eu recentemente, mudando até um pouco de assunto, né? Mas eu fiz uma visita à casa de uma colega aqui no condomínio e ela até me chamou, ela disse: vem ver aqui a parede do meu filho. Imagine a cena que eu estive assistindo e participando daquele momento. Toda arriscada, né? Então aí já vem algumas dicas para se trabalhar essa parte artística, esses desenvolvimentos, essa fase da educação infantil. Primeiro, escolha um local ideal, pode ser na sua casa e principalmente na escola. Que local ideal é esse? O local da pintura, o local de escrever, o local de riscar, o local de você observar a criança nesse processo artístico? Seria uma parede. Vocês estão vendo que aqui de fundo eu tenho um painel com alguns livros e embaixo eu tenho um aquário com uma bancada. De repente, se eu quisesse trabalhar aqui com algumas crianças, se a minha casa fosse uma creche, digamos assim, ou um local de apoio educacional, ou se eu tivesse filhos para se trabalhar isso, eu simplesmente pegava tudo isso, sumia e deixava uma parede livre só para essa parte artística. Sendo que aí seria como essa parede livre, assim. É importante que vocês se desenvolvam também, de preferência, algo que chame a atenção. Que chame a atenção para essa criança entender a mensagem que só ali ela pode riscar, brincar, pintar, certo? É o cantinho da felicidade, porque infelizmente tem colegas até que não sabem nem mais o que fazer, que dentro de casa a casa toda está riscada.
certo? Falta um pouco aí de trabalho, de planejamento, de conversa, de diálogo com essa criança, que você consegue com certeza colocar em um ponto estratégico, sim, na sua casa e na escola, só o local, o cantinho de se trabalhar essa parte artística, certo? Boa noite, Renata, sejam todos bem-vindos. Renata aí está online, a Meire e todos mais que estão aí online, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que o nosso assunto de hoje, para quem chegou agora, é arte no contexto escolar. Então vamos lá. Então eu falei que a gente vai deixar aqui, vamos supor que aqui atrás seja livre, e essa parede eu queira criar, eu tenho aí uma criança de 5 anos, de 6 anos, que ela ama pintar, ela ama riscar, ela ama desenvolver trabalhar algumas questões artísticas, e aí eu quero definir essa parede só exclusivamente para essa área. Como é que eu procederia? Como Felipe, tá? Eu criaria uma árvore, eu desenharia uma árvore gigante nessa parede, com galhos, tá certo? Com frutas, fazia os capins, colocava umas flores ao redor do jardim e tentava mostrar a essa criança que ali é um local que ela ia pintar. Tá vendo as frutas? Tá vendo os galhos? Tá vendo o capim? Você vai pintar. Então você vai trabalhar muita coisa nesse sentido da criança. Primeiro, identificação das cores, tá? Importante se trabalhar essa identificação das cores. A gente vai trabalhar, de repente você queira trabalhar com algum material reciclável, vamos colar, vamos identificar nessa parede, fica uma parede marcante na sua vida, tá? Você pode tirar foto que com certeza no futuro você vai mostrar ao seu filho, olha o que você fez aqui na minha parede. E isso não só dentro de casa, tá? Porque a gente tem que levar, na verdade, o contexto escolar, já tá dizendo escolar. Eu tô levando isso agora para a escola. A escola também pode desenvolver um cantinho, tem a brinquedoteca, tem um ambiente especializado exclusivamente para se trabalhar essa parte artística e, acima de tudo, tem que ser um professor, tem que ser uma professora dinâmica, tá? Dinâmica acima de tudo. É importante se trabalhar, é importante que o professor entenda, que ele tem um papel artístico também. Barbosa, no seu livro, ele deixa bem claro, é importante que o professor se envolva. Imagine que você é um professor de educação infantil e na hora do vamos ver você só manda. Você só exige que a criança pinte, faça, acompanhe, fique do lado, fique atrás comendo pipoca. Isso não existe, tá? Eu já presenciei interiores em alguns locais que eu fui, aquele famoso, quem não gosta, né, da famosa pipoca box com a Coca-Cola, é maravilhoso. Mas também não vamos só ficar na nossa cadeirinha comendo a pipoquinha observando as crianças, não. Nós temos a obrigação de se envolver. E se envolver para crescer juntamente com essas crianças. Porque as crianças vão ter em você, primeiro, confiança, tá? Envolvimento no sentido pedagógico e, como diz o próprio Barbosa, apenas não trabalhar a parte tecnológica, intelectual, formal ou informal, mas sim desenvolver um mundo artístico. Ele deixa bem claro aqui no seu livro que essa parte artística tem que ser envolvida, tem que começar pelo professor. Então vamos lá para uma semana. De repente eu vou solicitar aí um trabalho para vocês que estão aí online, os alunos. Vamos desenvolver um plano de aula voltado à educação infantil para essa parte artística. Uma semana que eu amo, a semana folclórica. Vamos falar de folclore. Imagine que a professora, eu já fui sabugo de milho, já fui Visconde, e imagine que a professora, ela seja Emília. E do nada, a Emília, não vou chamar mais professora, porque a gente tem que se caracterizar e ser realmente um personagem, que eu acho incrível a pedagogia. Quando eu bato palmas para a pedagogia, é em todos os aspectos, porque a gente tem que ser um pouquinho de psicólogo, a gente tem que ser um pouquinho de professor de teatro, a gente tem que se envolver em todos os aspectos para que aquela criança veja na gente realmente o personagem. Então imagine que a professora, ela está vestida de Emília e ela, ao entrar na sala, certo? Já cria aquele impacto. Primeiro impacto, só alegria, né? Porque as crianças se sentem num mundo mágico. É uma fase, né, de 0 a 6 anos que a criança, ela identifica, ela cria na mente dela que a tia dela é a Emília. Nossa, é a Emília. Então a Emília, ela tem toda uma energia positiva. Você já imaginou uma
Emília morgada, uma Emília que não tem felicidade, uma certeza tá mais pra bruxa queca. Então, assim, a gente tem que identificar os personagens também dentro da nossa característica pessoal. Será que eu tenho condições de ser o Saci Pererê? Ou, de repente, naquela semana de folclore, eu encarar realmente esse desafio? E é maravilhoso, é gostoso de ver a alegria e a felicidade das crianças dentro desse contexto artístico, desse envolvimento lúdico, dessas participações tão importantes na educação. Tá certo? Então vamos lá, dando continuidade aqui à nossa aula. Então seja uma Emília, você aí, você professora, seja uma Emília feliz, envolva as crianças a pintar, de repente você pode criar aí vários desenhos, tá? Vários desenhos artísticos, não só na pintura do lápis, como também a tinta. Aí vem um grande desafio na área artística, que nem tudo são flores, né? Eu sempre digo isso, que em todas as disciplinas a gente tem muitos pontos positivos, mas a gente tem alguns desafios, para não chamar de problema. Isso não é problema, isso é desafios. Qual é o grande desafio na parte artística? O envolvimento da bagunça, a meleira, sujar a farda, tudo isso tem que estar inserido em um bom planejamento. E aí, professor, como é que eu vou trabalhar esse planejamento se a criança não traz outra roupa? Aí entra o famoso aviso, tá? A participação da família. De repente você pode fazer um trabalho artístico pedindo que cada criança se envolva, se caracterize de acordo com a semana do folclore. Então ela vai se sujar, ela vai se melar, mas ela já está caracterizada. Quantas Emílias bonitinhas eu já vi na educação infantil, já estive presente nesse momento da educação infantil, acompanhando esses trabalhos de educação. Imagina um professor pedagogo, né? Porque assim, eu tenho quase 2 metros de altura, eu tenho 1 metro e 94, 95. Quando se coloca um tênis, vou quase para 2 metros de altura. Imagine três pequenininhos, olham assim para mim, é um monstro, né, na cabeça deles. Mas a gente vai ter que entrar na dança, a gente vai ter que se envolver. Por quê? Porque nós escolhemos uma profissão que você tem que ser uma profissão sem preconceitos, uma profissão que você não seja tão tímido, uma profissão que você seja livre para trabalhar essas áreas, principalmente artísticas, na educação infantil. Tá certo? E também não só a arte na educação infantil, mas em todo um contexto histórico, escolar. Agora, assim, com muito cuidado. Como eu falei, para quem chegou agora, importante você ter cuidado com a sua exposição no sentido da idade da criança, se ela vai entender realmente, de fato, aquela tua brincadeira, aquela tua atividade, digamos assim. É bem importante acompanhar todos os padrões, todas as partes dos conteúdos programáticos, o seu planejamento de aula, tudo que é permitido através também da BNCC, todas as competências técnicas, para que você possa desenvolver bem o trabalho e não tenha problemas. Porque imagine que a criança ela vai se desenvolver, vai fazer um trabalho, que ela chega em casa comentando com o pai tudo ao contrário daquilo que você queria exercer na parte artística. Importante mesmo, tá? Aí Barbosa fala que a parte artística ela tem que ser tocada, ela tem que ser bem vivenciada, ela tem que ser bem desenvolvida, tá? Desde que a criança seja livre no seu processo de pintura. Vamos pintar as mãos. Até pequenininha tem muitos temas que a gente já pode começar a trabalhar, como trabalho em equipe, o amor ao próximo. Como professor, imagine, ó, uma atividade simples. Distribua várias tintas de várias cores, trabalhe, peça para eles pintar as mãos, colocar nas mãos essas tintas e coloque nesse local, só esse local específico, e peça para eles ficarem marcando, criando desenhos, e ali vai ser um cantinho para você mostrar que todas as mãos unidas se trabalham em equipe, se desenvolve o amor ao próximo, ao coleguinha, como a gente chama assim. Tá certo? Então são coisas tão simples que a gente pode começar a colocar aí dentro do coraçãozinho dessas crianças, não só o amor ao próximo, mas também o respeito, tá? Porque ninguém nasce, né? Ninguém nasce racista, se torna pela sua cultura, pela sua família, pelo que escuta, pelo que pregam no juízo dele, digamos assim. Ninguém se torna uma pessoa com discriminação, uma criança, a discriminação, ela escuta
tudo que uma criança de 6, 7, digamos que até 8 anos, ela vai escutando, ela vai se desenvolvendo e vai transmitindo aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então você, professora, você, professor, que está dentro de um contexto que tem que entender muito bem. E agora com a BNCC a gente tem que entender muito bem sobre essas competências técnicas. Tá certo? Vamos entender um pouco mais aqui do que ele vem apresentar. Tá? Então, como a arte e a educação pode proporcionar culturalmente e socialmente um indivíduo, uma criança. É muito bom, é muito gostoso quando você faz um trabalho artístico e cultural. Tá? Eu lembro que na escola, eu quero até parabenizar as minhas professoras. Eu tive uma professora de arte que hoje é uma professora de um grupo muito grande aqui, é da Secretaria de Cultura aqui de Maceió, tá? Professora magnífica. E ela me levou a conhecer a cultura, a cultura principalmente dos índios, né, dos povos indígenas, e ela desenvolvia muito isso na sala de aula através da palavra respeito. Outra coisa importante, eu me lembro como hoje, né, aos 9 anos de idade eu comecei a dançar chegança. O pontal é fandango, em alguns locais é chamado de chegança, mas o Pontal da Barra é o fandango do pontal. Você pode até colocar aí na internet, vai até ver, eu acho que tem até fotos minhas aí, eu pivete, adolescente, dançando marujada, né, dançando fandango, vestido de marinheiro, e para mim aquilo era a maior alegria do mundo, porque era uma ligação da parte cultural e artística da escola e sociedade. Então Barbosa, no seu livro, ele fala muito importante sobre isso, tá? Tenha sempre a parte artística, que envolva também a parte cultural e social. Quando você envolve essa sociedade, você cresce aquele adolescente, aquela criança. Você desenvolve naquela criança o desejo de ir à escola. Quem não lembra, quem já foi daquela época, das semanas, digamos assim, das semanas culturais, das exposições artísticas, na época a gente chamava muito de Feira de Ciências, né? A famosa Feira de Ciências, que eu mal vivia em casa, só vivia na escola mesmo, né? Era mato, era animal lá dentro da escola, a gente se vestia de médico, a gente se vestia de pintor, e muitos queriam ser advogados, muitos falavam do exército. E era um momento assim tão único, mesmo sendo uma vez por ano, mas era algo bem esperado. Isso está dentro também da arte no contexto escolar. Isso faz parte de um processo que é o professor que vai inserir isso dentro do coração dessa criança. Um professor dinâmico, um professor artístico, ele faz com que a criança ame realmente também a cultura não só local, mas a cultura do seu país, tá? Infelizmente, a gente está vendo hoje crianças mais tecnológicas, e Barbosa fala bastante sobre isso. Não podemos entender que só há que vivenciar a coisa também. Crianças com determinadas idades só vivem no celular, é videogame. Videogame não é a parte artística, tá? Quem quiser que pode aí dizer, eu aprendi alguma coisa com videogame. Não. Pode até existir games, pode existir hoje programas educativos para as crianças aprenderem bastante, que também tem que ser analisados, viu? Não é qualquer um que a gente tem que colocar aí para criança, tá? Aprender a se desenvolver, não. Você que tem filho, você que de repente é um profissional da educação, não vai deixando o teu filho o dia inteiro no celular, não. Hoje as crianças, hoje os adolescentes estão faltando bastante de disciplina. E essa disciplina, quem está sofrendo, vou deixando bem claro, quem está sofrendo com essa falta de disciplina, essa falta de respeito, de limites, digamos assim, é o professor. O professor, quando ele quer consertar isso no seu método, sofre bastante. A criança chora, quer o celular, e grita, e diz que vai dizer o pai, a avó, a tia, a mãe. Diga a todo mundo, meu filho. Não dão valor nem ao dinheiro que pagam, às vezes, a um colégio particular. Porque a criança está tão viciada, digamos assim, a uma realidade. A mãe quer limpar a casa, quer ficar só com o esposo, toma o celular, vai brincar. Pega o tablet, vai brincar. Bota no YouTube, falei, vai brincar. Bota na Netflix, vai, assista aí essa bruxa aí, essa boneca. Cuidado com o que a criança assiste. Porque a gente está tendo muita dificuldade de educar.
Não é porque a gente é pedagogo que a gente faz milagre, não. Eu deixo isso bem claro nas minhas lives. Educação também cansamos. Cansamos, às vezes, de uma sociedade que quer só exigir, 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 mas não faz a sua parte. Então você, papai, você, mamãe, analise suas escolhas. Analise sua forma de brincar. Chegou a hora de você pegar seu filho, vamos pintar. Vamos trabalhar a arte no contexto escolar. Você não já foi criança? Você não pintava na escola? Você não fazia bolinhas de papel para fazer preenchimento no papel? Não se trabalhava o cognitivo, a dança, a musicalização, digamos assim, na sala de aula? Então, prestem atenção nas atitudes para que lá na escola a gente não tenha mais atraso do que para muita gente já está mais atraso. Porque a gente está trazendo a disciplina para a sala de aula, mas às vezes até a criança e os pais não entendem. Alô, alô, papai e mamãe, nos ajude. Sejam mais presentes na escola. Façam parte de uma escola realmente feliz, uma escola que seja parceira da família. Marcamos às vezes reuniões, o pai e a mãe não vai, às vezes manda até uma tia distante, de última geração, lá do final. Até a moça que toma conta da criança, coitada, às vezes se comove mais do que outra coisa no mundo. Assiste a peça teatral, participa, mas o pai e a mãe não vai. Ah, porque eu tenho muito trabalho. Mas tudo é prioridade, pai, o tempo não volta não. Presta atenção nisso que eu estou te falando, o tempo não volta, o tempo não para, já diz a música. E às vezes os momentos mais marcantes, mais de identificação, é a primeira cartinha. Eu tenho orgulho de dizer que a minha mãe, até hoje, tem a primeira cartinha que eu fiz para ela lá, um te amo tão troncho nesse mundo, que eu até disse a ela, um dia você vai me devolver essa carta, porque eu quero guardar. Ela disse, não, essa daqui não sai da minha gaveta nunca. Então são momentos assim que fazem um diferencial. Guarda, faz com que essa criança veja o valor que ela tem. Pega, até isso é um convite até para os professores, tá? Professor, recolha, eu sei que em muitas escolas acontece isso. Recolha o material, a cartinha, coloca no envelope. Antes de entregar aos pais, eu faço um convite para você. Coloque assim uma reflexão. Faça com que esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó entendam a importância de guardar aquele material, porque aqueles são os primeiros passos da educação. São os primeiros passos da vida educacional daquela criança. Imagina o primeiro eu te amo. Minha mãe tem guardado essa cartinha minha, tá? E eu fico muito feliz com isso, que ela guardou a minha carta, guardou a cartinha do meu irmão e agora guardou a cartinha do meu sobrinho. Primeira cartinha do Dia das Mães, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Avós. Minha mãe guardou do meu sobrinho lá com uns desenhos tronchos, uma flor mais para lá do que para cá. Mas ela disse, isso aqui é importante, isso aqui é um ativo intangível. Isso aqui é uma coisa para sempre. E às vezes a gente para, reflete, porque a parte artística não mexe com as pessoas. Mexe. Por isso que eu estou defendendo essa live de hoje, no contexto escolar, tem que se viver a parte artística, certo? Quero deixar um abraço aí para quem está chegando agora, tem o José Márcia Gomes, Helenilda, forte abraço aí, ó. Aí é aluna forte, viu? Sempre presente, sempre dando a maior força a gente precisa muito dessa energia positiva, com certeza. Fátima Caldas, Helenice, todos que estão aí online, certo? Todos que estão aí presentes, juntamente na live do Moura Educacional, tá? Para quem nos dá continuidade ao nosso assunto sobre arte no contexto escolar, tá certo? Então é muito importante se trabalhar, gente, essa parte artística, cultural, fazer com que a criança realmente ela aprenda em todos os aspectos educacionais, tá certo? Então incluir arte no processo de ensino é eficiente, tá, gente? É eficiente recurso para desenvolver a capacidade criativa, principalmente das crianças, tá? Embora muitos educadores já tenham apregado essa ideia há muito tempo, tá? Para vocês terem uma ideia, Chagas, eu trouxe aqui também uma evidência, em um dos seus artigos publicados em 2009, ele nos informa que a obrigatoriedade do ensino em arte no Brasil já foi incluída no currículo desde sabe de quando se trabalhamos arte? 1971.
pela Lei 5.692, que ainda assim os professores não tinham formação específica. Então, assim, trabalhamos em 1971 para até 1990 e alguma coisa lá, o máximo que se tinha muito desses profissionais era o magistério. Então, era-se trabalhar da parte artística, mesmo sem esses profissionais ter formação. Então, veja que interessante, veja como o professor ele se desdobrou, ele cresceu, ele evoluiu em todos os sentidos. E hoje, com a graduação de pedagogia, a gente tem a arte no contexto escolar como uma disciplina única. Uma disciplina que trabalha exclusivamente a parte da educação infantil. Tá certo? Então existem vários filmes, tá, que a gente tem como indicações artísticas para se trabalhar a parte artística. Nós temos aí para se valorizar o meio ambiente, para se trabalhar. Então você tem que pensar, fazer com que a criança... Vamos associar. Barbosa explica que é importante a gente trabalhar a arte no contexto físico. Tocar, brincar, pintar, desenhar, tudo isso é importante. Mas Chagas, ele já é um autor que valoriza muito também essa parte tecnológica. Então vamos associar os dois, fazer uma mistura só e tomar um detox. É como se a gente estivesse fazendo ali um suco de dizer, eita, como é gostoso trabalhar a arte em todos os sentidos. Primeiro no sentido educacional, no sentido físico, mas também no sentido tecnológico. E como seria esse sentido tecnológico? Para a gente entender bem, para depois levar isso para a nossa realidade. É o que eu falei, é o filme que você coloca para a criança assistir, tá certo? É a participação dessa criança na tua vida em todos os contextos. Muito cuidado, eu vou chamar uma atenção aqui novamente, que de vez em quando eu puxo uns assuntos mais polêmicos, porque eu sei que a maioria é adulto, quase todo mundo aqui é adulto que assiste as lives, né? Então vai entender meu recado. Cuidado quando você estiver juntamente com seu companheiro no quarto ou na sala e liga a TV em qualquer canal. Qualquer canal não é qualquer coisa para criança. Temos que prestar muita atenção. E aí a gente leva isso para o contexto da escola. É por isso que é melhor você passar o dia todinho com aquela criança, naquele programa educativo, aquelas galinhas para lá e para cá, os pintinhos, não sei o quê. Mas isso educa. Ao invés de você pegar simplesmente qualquer canal, um jornal da vida... Eu conheço pessoas que aqui em Maceió, não sei de onde você é, tá? Que está assistindo essa live. Aqui nós temos alguns programas. Eu vou citar o programa, não menosprezando, até porque eu nem assisto esse tipo de programa, com todo respeito a eles. Plantão de polícia, Plantão Alagoas, Morte. Tem um site em Juazeiro do Norte, quando eu viajo, que se chama... milícia, é uma coisa assim, um plantão milícia, miséria, plantão miséria. Olha o nome do programa, com todo respeito, plantão miséria. Aí pegam as crianças, colocam em frente para escutar só negatividade, só coisas que não prestam, morte, facada, e você cria na mentalidade dessa criança, aqui é uma caixa, gente. Aqui é uma caixa, é um chip de informações. Imagine que a cabeça dessa criança fosse um computador que Deus fez com que fosse formatado, vem puro, limpo, organizado, coisa boa, num período. E à tarde e à noite o pai e a família estraga. Coloca ali um monte de backup, de informações negativas. Só Jesus na causa, como diz o ditado. Então a gente tem que refletir e aproveitar que esse tempo de quarentena, para que a gente... Tem muitos que estão vivendo a pandemia, tem muitos que estão trabalhando, tem muitos que estão ligando para isso, tem muitos que também não estão ligando, mas vamos usar isso na parte educacional dentro de casa, vamos se envolver, vamos brincar, vamos fazer parte agora nesse São João, se caracterizar. Eu completo o ano dia de São Pedro. Eu mesmo já tô com a minha roupa, meu chapéu, tá tudo separado ali. Pra quem? Pra mim mesmo. Porque a maior alegria que você tem que viver na vida é pra você mesmo, se caracterizar pra si. Então você que tem filho, você que é professor, faz uma live com os teus alunos. Marca um momento pra... Eles estão sentindo saudade. Eles estão sentindo live. Aí tem programas, eu vou até divulgar, não vejo problema, né? O Zoom, o Teams, o Meet, tem muitas plataformas hoje que você pode estar desenvolvendo e participando e fazer com que a criança se vista, brinque ali naquele momento tecnológico, mas mate um pouco da saudade. Porque infelizmente, pós essa pandemia, vai ter muitas crianças ansiosas,
E você vai ter que trabalhar muito essa parte artística. Essa parte artística é bem importante para todos os desenvolvimentos, com certeza, dessa criança. Tá certo? E aí vamos falar de um grande autor que eu sou apaixonado, né? Porque eu sou também da área de administração, não. Chiavenato. Chiavenato fala um pouco do contexto artístico para o crescimento também dessa... Ele fala no sentido geral, tá? Não só criança, mas no sentido da humanidade, no sentido humano, de sentir o que o outro sente. Imagine que a criança, quando ela pinta, ela desenha, ela faz uma estrutura naquela folha, você pode dali sentir realmente de fato o que é que ela está pensando. Porque ela está desenhando ali, de repente, um papai e a mamãe separados. Porque de repente ela está desenhando uma casa com flores, mas o bonequinho que ela fez dela está triste. Será que ela está vivendo num momento e um contexto social feliz ou não? Então esse desenho é importante você de vez em quando fazer com seus filhos. O que é que você quer ser quando crescer? Vamos desenhar, vamos pintar, tá aqui. Aí você começa a riscar junto com ela e deixa ela à vontade. Não precisa ser psicólogo, não precisa ser pedagogo para identificar em uma folha se aquela criança está bem ou não. Lógico, todo o meu respeito à área da psicologia, todo o meu respeito à psicopedagogia. Tem grandes profissionais que poderiam escutar isso e dizer, opa! Epa, ele está dizendo uma coisa errada aí. Não, eu estou falando no sentido emoção. A gente sente quando a criança ela não está bem. A gente percebe em seu semblante quando a criança não está bem. Então, lógico, se isso persistir, procure um psicopedagogo, procure um neuropsicopedagogo, pode ser também em alguns aspectos, alguns pais que se separam. Então, assim, vai trabalhar essa parte artística, ajuda bastante na motivação. Tá? Então, dentro desse contexto que eu estou falando aqui, em 2000 ele fala em um dos seus livros uma coisa bem interessante, tá, pessoal? Afirma que os professores de arte sentem necessidade de aperfeiçoamento ao liderar as suas próprias inseguranças. E aí eu deixo uma coisa bem clara para você que é da área artística, você que quer trabalhar bem essa parte de pedagogia infantil, que quer trabalhar todo esse contexto educacional infantil. Primeira dica importante: faça um curso de teatro, tá? Eu fiz o curso de teatro, graças a Deus. Parece mentira, mas eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa que eu era mais fechado, mas depois dos meus 14 anos ninguém segurou mais minha boca, né? Depois do teatro, o meu mundo realmente melhorou 100%. Então, assim, são descobertas. Então, você que é da pedagogia, você que gosta realmente de trabalhar, de falar, de se envolver, de se caracterizar, faz um curso de teatro. Música, você que tem uma voz maravilhosa, vamos trabalhar essa música ao vivo, mesmo que na hora da sala vai trabalhar a parte artística, um toca um tambor, o outro toca um violão troncho, não importa, a criança ela vai se imaginar numa orquestra e ela vai amar estar inserida nesse trabalho, tá certo? Então é bem importante a gente estar trabalhando esse contexto artístico, tá? Então Simone, eu acho que é Simone Boulevard, uma coisa assim, tá? O sobrenome, me desculpe se eu falei errado, tá? Ela diz aqui uma das frases do seu livro artístico, que é na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. Então a gente vê isso nas pinturas, a gente vê isso no grafite, né? Quantos alunos a gente já percebe. Eu tenho alguns amigos que na época do 6º ano, 7º ano, amava pintar a lápis o rosto das pessoas, então já se descobria nessa parte artística, se desenvolviam bem nisso, mas às vezes faltava um pouco de apoio da própria educação, porque às vezes infelizmente é uma professora para tanta coisa, é um professor para tantas informações e trabalhos e planejamentos e plano de ação. Então fica muito complicado a gente entender só pelo lado da criança. A gente também tem um lado do professor. E o professor, a gente sabe também, não é porque eu sempre toco nessa tecla. Parece que ele é 24 horas em alguns casos. Ele está ali inserido na sala de aula, mas ele leva também serviços para dentro de casa. Isso é fato. Eu falo professores de todas as áreas, tá? Todas as áreas é assim. Eu sou professor de faculdade, de outras disciplinas de administração, eu dei aula ao aluno hoje, mas à tarde já estou fazendo o estudo de caso, já tem a prova para montar online, já tem um vídeo para desenvolver. Então a gente sabe que realmente, de fato, o professor ele está inserido em todos esses itens no contexto escolar. Então, vamos ficar atento que a arte ela é fundamental no contexto escolar da educação infantil.
tá? Não vamos esquecer jamais disso. Desenvolvam, quem é aí do Moura Educacional, quem é da UniFCV, não esquece, pelo amor de Deus, de dar uma lida na apostila. Inicialmente, a apostila está mais histórica, é importante a gente entender, por mais que a gente queira... eu já quero ir logo para a prática. Sim, mas você tem que entender porque você vai desenvolver aquele trabalho, certo? Vai desenvolver aquele trabalho com aquela criança, aquela idade e tudo mais. Então é bem importante se trabalhar essa parte artística, tá certo? Então pega essa apostila da UniFCV, dá uma lida nessa parte histórica e depois embaixo, acho que a partir da página 10, página 15, pelo que eu li, fala muito sobre os conceitos. Barbosa, porque Barbosa fala da parte prática, aí vai para outros autores que falam da importância da tecnologia e assim vai sucessivamente para a gente trabalhar. Eu trouxe para vocês os benefícios. E quais são, professor, os benefícios para se trabalhar a arte na educação infantil, tá? Primeiro, para a gente encerrar, a gente já está daqui a pouco finalizando. Eu peço até desculpa que na última vez eu falei e o próprio Instagram aqui desligou na minha cara, né? Foi uma humilhação, né? A gente sabe disso, é 1 hora, mas eu acho que é 2, 3 horas. E não é, a gente sabe disso, tá? Então eu quero encerrar essa aula de hoje para a gente entender quais são os benefícios de se trabalhar a arte no contexto educacional, tá? Então vamos por ordem aqui para a gente identificar bastante como é que funciona esse aspecto aqui. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho, que eu faço sempre um checklist do que eu vou falar na live para eu não esquecer de nada. Então, primeira coisa importante, né? Se trabalhar o vocabulário. Importante identificar isso. Trabalhar o vocabulário. Segundo item, outro item importante, auxílio no conhecimento das próprias emoções. É o que eu falei. Eu toco muito nesse assunto da inteligência emocional, que isso não é coisa só de adulto, não. Isso é coisa de criança. A criança também tem que aprender a pedir desculpa. Tem que se trabalhar as emoções de pequeno, porque de pequeno que se faz o grande. Seja filho de quem for, a educação tem que sair. E essa base educacional se chama casa. Não vá achando que o milagre... Não vá confundir escola com igreja que faz milagre, que pega a cabeça da criança, que muda tudo, que ele vai se tornar um anjinho. Vai sair de lá com asas, tomando Red Bull voando. Não se iluda. A educação vem de casa, viu, papai e mamãe? Manda a criança pedir desculpa ao coleguinha quando puxar o cabelo, quando fizer isso. Eu sei que isso não é da parte artística, mas é da parte educacional. E nossa matéria de hoje fala de contexto educacional. Prestem bem atenção nisso. Só de olho, certo? Segundo item que eu falei, as próprias emoções. Trabalhe as próprias emoções. Uma coisa importante, se você é da parte artística, envolva todos por igual. Presta atenção, pedagogo. Porque eu gosto da Beatriz, porque eu gosto da Maria, porque o papai e a mamãe dela são minhas amigas. Eu vou colocar elas para fazer esse tipo de personagem. Opa, isso aí você está excluindo. Você está sendo realmente totalmente contrário do que fala o contexto artístico educacional. Envolva todos por igual. Dê as tintas iguais. Deixe as crianças pintar como quiser. Não, pinta aqui de verde, pinta aqui de vermelho. Não. Se você quer pintar, pegue também um lápis, vá pintar com eles, participe. Mas deixe eles à vontade, o mundo, a ideia são deles. Eles podem achar que é lindo o sol amarelo, mas eles querem pintar o sol de preto. E daí? Deixa isso ser bem desenvolvido. Já estou finalizando, tá? Próximo item, para a gente entender qual a importância. Deixa eu só... Para a gente colocar aqui, tá? Pronto. Próximo item para a gente trabalhar. Desenvolvimento da inteligência racional. É diferente de trabalhar as próprias emoções. Desenvolvimento, terceiro item. Desenvolvimento da inteligência racional. Quarto item, é bem importante trabalhar, ele vai muito para o envolvimento dessas crianças. É o que? Melhora a capacidade de expressão. Aquela criança tímida, você vai começar a dança, a bater palma, a brincar, pintar, desenvolver. Então você vai ver que a criança ela vai começar a melhorar a sua capacidade de se expressar. Essa capacidade de se expressar é muito importante. E aí, depois desse lado de se expressar, vem um item muito importante, que é o aumento da criatividade.
Quando a criança ela se expressa, quando ela tem confiança na sala de aula e na professora que ela tem, ou no professor, ela vai desenvolver uma competência chamada criatividade, ela quer participar de tudo. Ela, na verdade, acorda querendo ir estudar, tá? Porque tem crianças que realmente amam, estou louco para ir, às vezes entra na sala, não dá nem tchau aos pais, tchau, né? Nem tchau, quer nem saber, vai logo para a sala de aula. Porque isso se envolve, isso aí é maravilhoso, isso é uma resposta fantástica da pedagogia da arte no contexto escolar. E aí vimos para o item 6. Trabalhei a criança, trabalhei as emoções, trabalhei a parte da inteligência racional, fui para o contato dos coleguinhas, fui para a parte de criatividade e eu vou depois para o desenvolvimento racional. Pensar, fazer certinho, desenvolver bem as características, principalmente naquela atividade. Aí vem um processo de avaliação do professor, de acompanhar. De repente você tem um autista, de repente você tem uma criança com dificuldades intelectuais ou algo desse tipo, você vai prestar atenção nela, mas não vai excluir. Ao contrário, você tem que estar ali presente, desenvolvendo e com certeza tendo o apoio da escola nesse sentido, tá certo? E aí vem outro item e depois eu vou encerrar com outro item, que é a habilidade de trabalhar em grupo. Sempre importante, pega na mão do coleguinha, vamos cantar de mãos juntas, vamos agora fazer uma participação em equipe. Isso é muito positivo para os desenvolvimentos. Coisa que às vezes a gente não faz isso nem dentro de casa. Às vezes a gente é da educação e não vê isso dentro de casa. Abra do olho, viu? Presta atenção que serve também para a gente, para a nossa vida pessoal. Seja para quem tem filho, para quem não tem filho, para quem tem vizinho, para quem tem sobrinho, para quem tem um monte de afilhado. É importante desenvolver essas competências artísticas no contexto educacional escolar, também na vida pessoal da gente, tá certo? E aí nós vamos para o item final, que é o desenvolvimento artístico, o resultado e a exposição desse trabalho artístico. Pelo amor de Deus, como é que é essa exposição? Não tem coisa melhor. É festa das crianças, é dia dos pais, é dia da família, é dia dos avós, é dia de quem quiser, dia do que for. Bota, expõe aqueles desenhos belíssimos, né? Maravilhosos. Aí você coloca aquilo ali, chama o pai para tirar uma foto, para dar um abraço no filho, faz uma surpresa. São coisas pequenas que fazem realmente a parte artística ser bem desenvolvidas e bem um resultado fantástico para a área pedagógica, tá certo? Então a gente já está agora em processo de finalização, tá, da nossa live. Passar para vocês, falta aí 4 minutinhos praticamente para a gente encerrar a nossa live, e eu quero deixar você ciente de uma coisa importante. Se você quer realmente entrar de cabeça nessa parte artística, existem pós-graduações, tá? Especializações em educação infantil na área artística, com contexto artístico, arte no contexto escolar. Já existem várias pós-graduações e cursos livres, que a gente chama cursos à distância ou até online mesmo, com vários toques, várias ideias fantásticas para se desenvolver e trabalhar bem essa parte artística. Cafezinho? Então não esqueçam, tá? Não esqueçam. Participem, se desenvolvam, cresçam, mas acima de tudo, faça com que a criança ame a educação. Essa é a maior missão de um profissional da educação. Seja pedagogo, seja profissional de outras áreas como geografia, matemática, português e outras áreas mais, que pode sim desenvolver essa área específica e artística na área educacional. Tá certo? Então aí fica a dica, tá? Que durante muitos anos a gente acha que a arte é algo simples, é uma matériazinha ali obrigatória dentro da educação, mas desde 1975 já se trabalhava a arte no contexto escolar aqui no Brasil. Falando no Brasil, tá? E, logicamente, eu vou trazer para vocês um dos maiores exemplos de desenvolvimento artístico humano, humanização em saúde, que foi a nossa querida Nise da Silveira, tá? Não podemos esquecer nossa lagoana fantástica. Sou fã de carteirinha, não nego para vocês que eu sou louco. Queria ter a oportunidade de ter conhecido ela pessoalmente. Um ser humano ímpar, que ela traz a arte no contexto escolar para a área de inclusão também, né? E principalmente dos seus pacientes que eram esquecidos.
tá? Quantos pacientes ela teve que eram vistos como algo nada social, digamos assim, eram os loucos, entre aspas, de uma sociedade, só tinham ele para estudos. E ela mostrou que através da arte, através da pintura, através do trabalho cognitivo, da parte musical, da participação, muitos desses pacientes foram até curados, porque muitos elas descobriu que eram traumas. E esses traumas muitas vezes estão inseridos nas crianças também, viu? Por isso que é importante, vá pensando aí, quem sabe, uma pós em psicologia, tá? Em psicologia educacional ou psicologia organizacional, porque você vai aprender muito nesse contexto também a trabalhar essa visão e esse respeito. Tá certo? Então, assim, muito obrigado à participação de todos. Fiquem todos com Deus. Agradecer aí o Muro Educacional por esse convite maravilhoso, mais uma vez um convite fantástico e aceito. E foi gratificante trazer todos esses conteúdos para a gente estar trabalhando aí arte no contexto escolar, tá certo? Quero agradecer, deixa eu ver quem tá aqui. Márcia, obrigado, amei, parabéns, obrigado. Marcilene, forte abraço. Carvalho, forte abraço, parabéns, show de bola, professor. Daniele, Cristine, quero conhecer, se eu não conheci vocês, eu vou conhecer, que essa pandemia não é eterna não, pelo amor de Deus, tá entregue a Deus aí, isso vai passar, e ainda esse ano a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Fátima Caldas, PJ Calçados, Tereza Cristina novamente aqui, Jânia já falei, Eliane, né? Lucinéia e todos os outros que fizeram parte desse momento tão gratificante e online aqui ao vivo. Lembrando que vai ter 24 horas aí, eu vou salvar essa live, depois a Rosa Trícia, que nesse momento está viajando, ela vai publicar no YouTube, na página do Muro Educacional, e aí qualquer coisa você depois participa novamente, tá certo? Então, forte abraço, tudo de bom, e que Deus abençoe e dê a vocês uma excelente semana. E não esqueçam, trabalhem arte no contexto escolar, certo? Para a gente desenvolver crianças mais criativas, mais participativas e que um mundo seja mais colorido, mais dinâmico e feliz. É o que a gente quer todos os dias, não é isso? Então, forte abraço, tudo de bom, até mais.